Bem-vindo ao Além do Fato. Eu sou o Wilker e aqui nós mergulhamos fundo em histórias reais, misteriosas e perturbadoras, e totalmente fora do comum. Se você gosta de terror baseado em fatos e casos reais, narrativas sombrias, então você está no lugar certo. Prepare-se, porque hoje vamos muito além do que você imagina. Existem histórias que ultrapassam o terror comum, casos tão perturbadores que parecem lendas urbanas, mas são totalmente reais. Hoje você vai entrar na mente e na casa de um dos criminosos mais assustadores da história americana. Um homem solitário, um colecionador macabro, um criador de horrores indescritíveis. Essa é a história de Ed Gein, o açougueiro de Plainfield. Plainfield era o tipo de cidade onde nada realmente acontecia. Campos vazios, silêncio absoluto e poucas dezenas de moradores vivendo em paz. Mas havia algo naquela região, algo que ninguém percebia, uma presença estranha, quase invisível. Uma velha fazenda isolada cercada por árvores secas, um silêncio que parecia observar quem passava. Ali vivia Ed Gein. Ed foi criado pela mãe, Augusta, uma mulher extremamente religiosa, autoritária e fanática. Ela ensinava que o mundo era sujo, que as mulheres eram criaturas imorais, que desviavam os homens para o pecado. Desde pequeno, Ed foi isolado, sem amigos, sem contato com outras pessoas. A existência dele girava completamente ao redor da mãe, e quando ela morreu, ele perdeu o último pedaço de realidade que ainda o prendia ao mundo. A partir dali, a mente de Ed Gein começou a ruir. Ed vivia sozinho na fazenda, um homem tímido, aparentemente inofensivo, mas que escondia uma obsessão sombria. Ele mantinha o quarto da mãe trancado, nunca mexia em nada, tudo permanecia intacto, como se ela fosse voltar a qualquer momento. Ed falava sobre ela, como se ainda estivesse viva, como se ainda conversasse com ele nas sombras da casa. Mas ninguém imaginava o que realmente acontecia ali dentro. Em 1957, Plainfield acordou diferente. A cidade estava inquieta. Bernice Walden, uma comerciante local, desapareceu sem deixar rastros. A última venda registrada na loja dela tinha apenas um nome: Ed Gein. Essa descoberta foi o começo de uma investigação que mudaria tudo. Quando a polícia chegou à propriedade de Ed, a sensação era estranha. A casa parecia abandonada. As janelas estavam tampadas e a porta rangia como se não fosse aberta há décadas. Ao entrar, os policiais sentiram um cheiro forte, um odor pesado, do tipo que gruda no ar. Não era o cheiro de comida estragada, nem de mofo. Era algo muito pior. O que a polícia encontrou não parecia real. Era como entrar em um pesadelo. Mas tudo, absolutamente tudo, era verdadeiro. Dentro da casa havia crânios transformados em tigelas, máscaras feitas de pele humana, poltronas estofadas com couro de pessoas. Havia uma caixa com narizes, uma coleção de lábios, corações, órgãos espalhados em pote de vidros e roupas costuradas com pele feminina, como se fossem fantasias macabras. No celeiro encontraram o corpo de Bernice Walden, sem cabeça, pendurado, como se fosse um animal de abate. Quando foi interrogado, Ed confessou coisas que ninguém sabia que um ser humano seria capaz. Ele passava noites inteiras rodando o cemitério, desenterrava corpos recentes, cortava partes específicas e levava tudo para casa para montar seus projetos.
Ed acreditava que, usando a pele de mulheres, poderia se tornar sua própria mãe. Ele queria vestir a pele dela, sentir a presença dela, ser ela. A mente dele tinha criado uma realidade paralela, uma fantasia doentia, alimentada pela solidão. Cada cômodo da fazenda guardava uma peça aterrorizante. Na cozinha, talheres feitos de ossos. No quarto, máscaras humanas penduradas. No porão, pedaços de corpos organizados como se fossem ferramentas. A casa era um museu de terror. Um altar dedicado à mãe morta e a uma mente que tinha perdido o controle. Ed foi considerado incapaz mentalmente. Passou o resto da vida trancado em hospitais psiquiátricos. Morreu em 1984, quieto, calado, sem jamais demonstrar arrependimento. A casa dele misteriosamente pegou fogo alguns anos após a sua prisão. Ninguém assumiu a autoria, mas muitos acreditam que foi uma tentativa de apagar o mal da terra. Outros dizem que o que havia dentro dela não deveria ser descoberto novamente. A história de Ed Gein nos lembra que o verdadeiro terror não precisa de monstros sobrenaturais. Algumas vezes, o mal veste uma face humana, calma, silenciosa, quase inocente. E justamente isso que o torna tão assustador. Se você ficou até o final, comente: eu sobrevivi à história de Ed Gein, e me diga qual caso real você quer ouvir no próximo vídeo.